18. Ikile THE Player of THE Academy Capítulo 51, Rei das Montanhas de Ferro, 7. Fala Clã caso queira que os vídeos saia com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Se não puder apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha o canal que não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Gole. A professora Dana, do departamento de magia, engasgou enquanto observava a cena se desenrolar diante de seus olhos. Muito menos historiadores e guardiões, todos, independentemente do sexo e da idade, teriam imaginado algo assim se tivessem lido sobre as grandes lendas e os mitos dos velhos tempos. Notas únicas. O que aconteceria se as lendas históricas, aqueles monstros imensuráveis, lutassem entre si? Feitiço de combinação, Flor da Neve. Turizasfeu. A frieza zero absoluta que ameaçava congelar tudo o que existia foi engolida pela explosão de calor de mana. A produção de mana deles estava em um nível totalmente diferente. Anúncios por pub futura a luta deles estava além dos domínios da compreensão humana. Mesmo que os dois demônios de grau único estivessem usando casualmente esses feitiços como se não fossem nada, esses feitiços eram como uma tempestade de destruição. Se não fosse pelo menor Blowrealm que separava tudo com uma barreira que só permitia que ele e seu familiar atravessassem, o resultado de sua luta teria alcançado todo o edifício. A professora Dana ficou chocada ao ver como cada um de seus feitiços era poderoso o suficiente para destruir facilmente um andar inteiro deste edifício. E ficou aliviada pelo fato de que não estava saindo do reino. Essa foi a classificação única. O lendário grande demônio, rei da montanha de ferro. Vampiro de nível ancião, Maria do Naref. Traço. O monstro avançou. A fera de 4 patas pesando 60 toneladas deixou uma imagem residual atrás de seu caminho enquanto marchava em direção ao inimigo com presas brilhantes. Mesmo que tivesse simplesmente decolado do chão, a rajada resultante foi destrutiva por si só. Multi-escudo, fortaleza da barreira de neve de sangue. O feitiço de combinação original, multi-escudo, que foi formado pela umidade congelante, foi complementado com o sangue de um vampiro. Foi realmente tão difícil quanto uma fortaleza, mas não foi suficiente para deter o javali demoníaco. Quaang. Um golpe fez a fortaleza da barreira de neve sangrenta desmoronar. Mesmo depois de destruir as duras muralhas da fortaleza, o javali demoníaco não parou de avançar. Ah! Parecia que mesmo a garota com cabelo cor de água não esperava que o monstro quebrasse uma de suas habilidades de defesa mais fortes com tanta facilidade e franziu a testa. No momento em que o javali estava prestes a colidir com ela, o corpo de Maria desapareceu de vista. Usando sua visão dinâmica insana, o olhar do javali demônio perseguiu seu corpo e percebeu que era um cachorro carmesim que afastou seu inimigo de seu caminho. Cachorro? E o lado de fora? Antes de fazer essa pergunta, Mari instintivamente olhou para fora e percebeu que o laboratório estava sendo esplendidamente incendiado. Corin finalmente chegou. Havia algo que Corin pediu a ela enquanto explicava seu plano. Era para alimentar 1000 pedrinhas e pedras para as feras demoníacas do laboratório. Claro, aquelas não eram pedras normais e eram pedras que tinham a letra rúnica, Kenas gravada nelas. O plano era alimentar as feras demoníacas com essas pedras sob o pretexto de que era mais seguro para ela alimentá-las e usar a ativação de runas ressonantes para matá-las todas de uma vez. Esta cena desastrosa do laboratório em chamas foi o resultado desse plano. Bestas demoníacas de nível superior, como o grau 2 e semi-grau 1, foram capazes de resistir ao ataque de alguma forma. Mas feras demoníacas de nível inferior foram imediatamente queimadas até a morte pelas chamas que subiam de suas entranhas. Isso significava que a maioria dos monstros lá fora que mantinham todos ocupados já haviam sido eliminados. KRRH. Em um canto do Reino do Sangue, Dogo deixou Mari cair de volta no chão. Observando do lado de fora da barreira ao lado deles estava Corin. Corin. Obrigado pelo seu trabalho duro, Sênior. Eu fiz o meu melhor. Tudo ficou muito mais fácil graças à sua ajuda. Você pode abrir isso para nós? Apenas Maria e seu familiar conseguiram entrar e sair do Reino do Sangue. Isso era bom senso, mas havia uma exceção. Você pode simplesmente entrar, Corin. HMM. Em resposta,
Corin estendeu a mão enquanto passava facilmente pela barreira feita de sangue. Você tem razão. Você é sempre bem-vindo, Corin. A Corin andou de um lado para outro do reino do sangue como se fosse uma experiência interessante, mas logo parou e abriu a boca. Você ainda pode remover isso para nós? Porque precisamos matar aquele cara. Ok. Mari removeu o reino do sangue em um instante, sem qualquer hesitação. Foi então que o forte baque de algo caindo fez tremer todo o laboratório. Uau! O grande corpo do rei tirano caiu no chão com um rugido de remorso. De pé naquele corpo e declarando sua vitória estava um enorme golem. Legal. Conseguimos derrotar uma besta demoníaca de grau 1 como 2 pessoas. Tivemos sorte. Um por um, os personagens nomeados se reuniram. Golem Mago, Cranel Luden. Druida da Floresta Velorn, Yuel. Mercenário das Espadas Voadoras, Doron Arske. Portador de Domínio, Alice Arden. Vampiro de grau único, Mari do Naref. A festa estava muito além de ser simplesmente boa e era até extravagante, mas eles ainda não tinham certeza da vitória porque o inimigo era um grande monstro condizente com sua notória fama. E além, Kilea, as feras demoníacas mais fortes que sobreviveram através da ativação de runas ressonantes de Corin lentamente se reuniram para formar um exército. Aqueles monstros que deveriam estar lutando de forma imprudente, sem qualquer ordem ou cooperação, reuniram-se sob a bandeira única de um grau único. Eles eram cerca de 30 em número. Lutar contra 30 monstros de grau 2 de uma só vez já era uma tarefa difícil e, ainda assim, atrás deles, havia até o javali demoníaco de grau único. KRRRH. Um uivo curto ecoou do javali seguido pelo grito imediato de Mari. Todos, dispersem. Todos reagiram rápido. Tanto cavaleiros quanto magos sentiram instintivamente o perigo e recuaram. Os únicos que não ouviram o seu conselho, as bestas demoníacas, foram apanhados pela marcha implacável do javali. Kaduduk, Pabak. Um tirano. A carga do único rei que destruiu tudo que tocou como as lâminas de um liquidificador não teve consideração pelos aliados. Sua marcha que despedaçou tudo sem se importar com as feras demoníacas em seu caminho lembrou o poema de 80 anos atrás que foi cantado por um bardo descrevendo o tirano. King of Iron Mountain não requer lacaio. Antes dele não pode haver bastião seguro, pois o rei não tem misericórdia de todos vocês. Corram, ó tolos mortais. Não podemos protelar. Aí vem o tirano para devorar todos eles. Guerreiro Luden. Para lutar contra o enorme javali que avançava em linha reta, o Junk Golem começou a avançar. Seu idiota. Você não pode enfrentar isso cara a cara. O grito de Corin foi enterrado sob os passos esmagadores do Golem. O Golem de Seco provou sua força ao derrotar o Rei Tirano. Sua destrutividade era maravilhosa, ainda mais depois de receber o aprimoramento de um druida. Mesmo o rank único não deveria ficar ileso depois de ser chutado pela frente deste gigante. Explosão forçada do núcleo elemental X7, chute voador no joelho. Gol! O chute poderoso foi feito sacrificando a maioria dos núcleos elementares que foram deixados em seu corpo. Até mesmo um javali demoníaco de grau único ficaria ferido se recebesse tal ataque em seu crânio. Kajiken. O javali demoníaco em marcha colidiu contra a perna do golem. O resultado foi muito óbvio. Pang. A perna do golem de lixo, que foi feita combinando restos de golems que pesavam dezenas de toneladas, desmoronou em um instante. Como um balão, ele estourou e desapareceu quando chegou ao javali. Isso não pode ser. Cranel e Uel ficaram muito surpresos. Eles provavelmente não esperavam que o chute mais forte sob o maior apoio de Uel fosse esmagado tão facilmente. Cranel, segure o máximo que puder. Você precisa durar pelo menos a 30 segundos. Eek. Ele apressadamente começou a mover o Junk Golem. Segurando o javali demônio que nem sequer diminuiu a velocidade depois de destruir uma das pernas do Golem, ele tentou ao máximo desacelerar o monstro. Yuel. Cultive suas plantas. Você deve segurá-lo de alguma forma. Você faz com que pareça fácil. Apesar de gritar de volta, Yuel seguiu a ordem dada pelo líder do partido. Ela escreveu uma carta a Ogon através de sua equipe. Usando as profundas habilidades de um druida, ela cultivou plantas literalmente no fundo do poço da natureza. Doron. Ataque os lados. Não use a espada magnética e de ferro pesado.
Concentre toda a sua mana nas espadas espirituais do relâmpago e do fogo e seja o mais sofisticado que puder para chamar a atenção dele. Essas duas espadas exigem muita mana. Não vou durar nem 3 minutos se os usar em escala real. Ainda está tudo bem? Não importa. Isso é tudo que você precisa fazer. Exploda suas espadas no final, se necessário. O importante é causar o máximo de dano possível usando suas espadas mágicas. Que coisa fria de se dizer, chefe. Ele resmungou, mas ainda seguiu o comando de Corin, porque Corin nunca havia dado uma ordem errada como líder do partido. Um estrategista que levanta as melhores e mais seguras opções em tempo hábil. Não havia razão para ele desobedecer como mercenário. Quang. Grandes plantas brotaram do solo. Os enormes brotos de feijão que foram amplificados pelas habilidades secretas de um druida alcançaram o javali demônio para deter o monstro gigante. Depois de perder ambas as pernas, o Junk Golem agarrou-se ao javali usando os braços e o peso. Graças a isso, o javali demoníaco foi bastante desacelerado. Duruk. Ranger, rasgar. Kajik. No entanto, o javali ainda avançava. O golem pesando dezenas de toneladas estava sendo arrastado pelo chão, enquanto as enormes vinhas eram arrancadas sem conseguir parar o monstro. Você está falando sério? Como isso é possível? Este foi um grau único. Um monstro que não poderia ser medido pelos padrões humanos. Algo incrivelmente diferente das pessoas. Vai ser útil em breve, murmurou Corin. Runa primordial. Oh, foi então que os pelos do javali ficaram vermelhos. Espere. O que? O javali demônio simplesmente saiu ignorando as plantas e o golem que segurava suas pernas. Como se eles não estivessem totalmente envolvidos em primeiro lugar. Ele naturalmente saiu. Doron. Eu sei. As espadas do mercenário começaram a dançar. A espada de fogo e a espada do relâmpago. Essas armas foram atualizadas para terem as melhores pedras mágicas de grau 1 que ele recebeu como recompensa da academia após o incidente de Mari do Naref. Suas espadas eram verdadeiramente notáveis. Relâmpagos dançavam com chamas altas para queimar ambos os lados do javali. Runa primordial. Desta vez, os cabelos do monstro começaram a ficar azuis. As espadas de chamas e relâmpagos alcançaram o javali demoníaco depois que seus cabelos ficaram azuis. O que? Doron não sentiu nada. Embora ele estivesse voando as espadas com telecinesia, era ele quem as controlava. Ele deveria estar sentindo algum tipo de colisão se eles entrassem em contato com alguma coisa. No entanto, ele não sentiu nada naquele momento, como se estivesse cortando o ar. Corin. Sim, eu sei. Mande Dogo avançar. Somente Mari, que lutou contra o Rei da Montanha de Ferro até agora, foi capaz de entender o que estava acontecendo. Cara. O familiar de sangue atendeu ao chamado de seu dono e marchou para a frente. Seu vigor destrutivo não era de forma alguma menor que o do grande monstro. Kung. Confiando na velocidade pura, o cão de sangue avançou. Depois de ser atingido por um cachorro ainda mais rápido que a velocidade do som, o corpo do javali demônio balançou pela primeira vez. KRRH. Funcionou? Os membros do partido aplaudiram em voz alta, pensando que finalmente haviam conseguido um ataque significativo. A runa primordial que foi engolida pelo javali demoníaco, a afirmação de que o paraíso existe e o poder que daí resultou era como um jogo de palavras. Para matar o Rei da Montanha de Ferro, é necessário haver ataques físicos e mágicos. É um padrão bastante comum. Melhor, as 8 letras necessárias para entrar no paraíso. Como algo que existia, mas não existe mais, o paraíso transmitia noções incompletas de poder. No caso do javali demônio, a noção era de que o paraíso existia. Este conceito foi realizado em Menor Heroic Legends of Aramas de uma forma imperfeita que tinha 2 condições. Os cabelos ruivos conferiam total resistência aos ataques físicos. O cabelo azul deu resistência total a ataques mágicos. E o cabelo dourado, seu último recurso foi. Cranel e Well. Faça o seu melhor para segurá-lo o máximo que puder. Se ele escapar do seu controle, faça novamente. Doron, ataque de médio alcance. Alice e eu estaremos esperando pela nossa vez na parte de trás. Corin, e eu? Maria perguntou. Deixe todos os ataques para Dogo. Espere até eu lhe dar outras ordens. Ok. Todos. Não se preocupe com o que vem a seguir.
Esta é uma luta pelas nossas vidas e o resultado será decidido em breve. Derrame tudo o que você tem e nós venceremos. Todos os guardiões presentes ficaram sem palavras. Eles ficaram chocados ao ver alguém que tinha certeza da vitória mesmo diante de um adversário lendário com habilidades tão absurdas. Anúncios por PubFuture. Traço. Um rugido que parecia bater no mundo ecoou sonoramente pelo edifício enquanto o grande corpo do Rei da Montanha de Ferro começava a se mover novamente. Traço. Seguindo seu grito veio outra investida simples, mas não havia ninguém aqui que não soubesse o quão destrutivo e poderoso era seu ataque. Yuel. Cranel. O Junk Golem sem pernas e com as grandes plantas meio esmagadas atacou o monstro. Em vez de um ataque, estava mais perto de um movimento de luta. Essas coisas irritantes começaram a desacelerá-lo novamente. Então o javali demônio imediatamente mudou seus cabelos para ruivos. Ele fugiu. Assim que os cabelos mudaram de cor, os braços do golem e as plantas acabaram escorregando como se não conseguissem nem entrar em contato com o javali demônio. Doron. A espada espiritual do relâmpago e a espada espiritual do fogo começaram a dançar e atingiram os lados como se estivessem esperando. Devido às pedras mágicas dentro e às habilidades de Doron, as chamas e os raios dessas espadas estavam em um nível semelhante aos feitiços de alto grau dos magos. Porém, o javali começou a ficar com os pelos azuis e escapou de seus ataques novamente. Foi quando Geo. Era o mesmo padrão de antes. Dogo jogou seu corpo em alta velocidade e marchou ao lado do javali demoníaco assim que ele começou a mudar seus cabelos para azuis. Kung. O poder por trás do ataque foi suficiente para fazer seus espectadores tremerem, mas Dogo percebeu que algo estava diferente depois de marchar contra ele. A cor dos cabelos não mudou. O monstro parou de mudar a cor dos cabelos no meio, e eles ainda estavam vermelhos. Uma finta. Mostrar sua mudança para cabelos azuis resistentes à magia foi um truque para atrair Dogo, que estava provando ser o inimigo mais ameaçador. Sorriso pretensioso. O velho e grande monstro do passado olhou para a jovem fera. Ao mesmo tempo, suas presas brilhavam em ouro. Turizasfeu. Quang. Essas runas destruíram tudo por perto e aquela luz destrutiva fez Dogo voar. Cara. Senhor. Recupere seu familiar. Use lança de sangue. Mari recuperou a paciência depois de ouvir Corin chamá-la de lado. Ela recuperou Dogo que estava começando a perder a forma após ser esmagado. Era possível revocá-lo depois de reabastecer suficientemente sangue e mana, mas ela não tinha sangue suficiente para fazer isso agora. Lança de sangue. Ela criou dezenas de Blood Spears no ar. Depois de serem amplificadas por sua especialidade, essas lanças eram várias vezes mais fortes que os feitiços normais de nível médio. Explodir. Sem sequer se preocupar em evitar o ataque, o javali demoníaco avançou contra a tempestade de lanças. Seus cabelos ficaram azuis. Apesar de ignorar as espadas de Doron como se não fossem nada, o javali usou sua runa primordial para lutar contra os ataques de Mari. A sua primeira prioridade agora era a Maria do Narif. Kagagang. As lanças começaram a quebrar imediatamente ao entrar em contato com o javali, sem deixar um único ferimento em seu corpo. O javali e Maria estavam agora a menos de 10 metros de distância. Maria ainda tinha mana mais que suficiente. Ela poderia continuar derramando Blood Spears recém-criadas por horas sem fim. O único problema era que o inimigo não estava interessado em dar-lhe tempo para usar toda a sua mana. Vamos fazer isso. Baque. O lanceiro deu um pontapé no chão, fazendo com que todos duvidassem de seus olhos. Ninguém esperava que houvesse um tolo que atacasse a marcha do javali demoníaco. Ele pulou no ar, mas ainda estava no caminho do javali. No meio do ar, numa situação em que poderia perder o corpo sem sequer ter tempo de pousar de volta no chão, ele dobrou as costas como uma corda de arco-ré. Montanha em ruínas, artes secretas. Onistrik Onishot, golpe trovejante. Ele usou a habilidade mais forte de um lanceiro. O javali demônio que estava resistindo ao bombardeio mágico de Mari com sua runa primal azul ficou perturbado pelo ataque inesperado, porém destrutivo. Esse único ataque foi ainda mais forte que o bombardeio usado por um mago de grau único. Vendo aquela lança se aproximando, o javali demoníaco percebeu imediatamente que o ataque tinha o poder de deixar um ferimento enorme em seu corpo. Teve que mudar para cabelo ruivo. À medida que o javali acelerava rapidamente seus pensamentos,
Ele avistou o vampiro apontando o cajado para seu corpo em sua lenta percepção do mundo. Mana estava se reunindo na ponta do cajado. Mesmo que ela já estivesse criando dezenas e centenas de Blood Pairs, ela estava lançando outro feitiço no topo, que era de um nível diferente do que ela havia usado até agora. O javali percebeu imediatamente qual era o plano deles. Assim que mudasse seus cabelos para ruivos para evitar o lançamento da lança, seria engolido por aquele enorme feitiço. Estava fadado a receber uma grande quantidade de dano, não importando o que acontecesse. Runa primordial. O que o monstro escolheria. O que escolheu permitir e o que escolheu resistir. O primeiro a soltar um suspiro estupefato foi Cranel, que controlava o golem. Ele ficou chocado ao ver a mudança que começou na bunda do javali demônio. Depois dele estavam Doron e Well, que também ficaram nervosos ao ver a nova cor do javali. Ouro. Certo. Ouro. Cobrir o imponente rei da montanha de ferro não era nem azul nem vermelho, mas sim o brilho lustroso do ouro. Kang. A lança ricocheteou. Incapaz de causar qualquer dano, a lança de prata ricocheteou impotentemente no corpo do javali, e o mesmo aconteceu com as incontáveis lanças de sangue que estavam sendo derramadas sobre o monstro. Cabelos dourados. Sua habilidade era puramente absurda, resistência completa a danos físicos e mágicos. O rei sorriu. Satisfeito, torceu os lábios. Como sempre, a batalha foi decidida pelo último recurso que ele estava escondendo da vista de todos, a habilidade que o tornou invencível por 5 minutos. Ninguém foi capaz de lutar contra o rei diante deste poder. Alicia. Mas a vaidade do rei durou apenas um segundo. Ao lado de onde o lanceiro pousou, 10 passos à frente do javali, estava um espadachim com os joelhos dobrados e a cabeça baixa. Em meio à confusão do laboratório causada por tudo sendo esmagado, destruído e desmoronado estava um espadachim mantendo a calma como o oceano tranquilo. O rei olhou para ela. Eles estavam a apenas 10 metros de distância. Levaria 0,5 segundos para que sua atual marcha imparável alcançasse, mais 0,5 segundos para suas presas penetrarem em seu estômago e mais 0,5 segundos para ser pisoteado no chão depois de ser feito em pedaços no ar. No geral, deve demorar menos de 1,5 segundos. O oponente era apenas um humano fraco e minúsculo que deveria desaparecer em menos de 1,5 segundos. Deveria ser isso, mas se for assim, por que o espadachim estava fazendo o rei se sentir tão inquieto e vigilante? Os instintos e a velocidade do rei eram incomparavelmente rápidos, mas o seu julgamento e sua mudança de planos foram lentos. Espada singular de Arden, enfrentando o javali que era centenas de vezes mais pesado que ela, a garota desembainhou a espada matadora de demônios. Separação de domínio. Cheque. A espada dividiu a dimensão. Quando o corpo colossal do javali desabou, o javali caiu enquanto espalhava sangue por toda parte. Provavelmente fui o único que viu o que aconteceu naquele breve momento decisivo. Todos que não conseguiram ver sua entrada no domínio e seu golpe dentro do domínio duvidaram da cena diante de seus olhos. A própria Alicia mal segurava a espada com o braço direito trêmulo. Esse foi provavelmente o golpe mais forte que ela já deu em toda a sua vida. Apoiei Alicia que estava prestes a cair impotentemente para o lado. Era muito louvável que ela ainda segurasse a espada apesar de sua condição. Está morto. Alicia me pediu para confirmar se ela conseguiu desferir o golpe final no monstro ou não. Ainda não. Ela enviou um olhar surpreso para a fera caída. Mesmo depois de ser atingido por seu ataque mais forte, o javali demoníaco ainda estava vivo. Cabelos dourados. A última fase de King of Iron Mountain, o javali demoníaco da península de Jingli, foi onde o chefe final ficou invencível por 5 minutos. Era realmente uma mecânica nojenta. Mas existia uma maneira secreta de contornar essa fase. E isso não era outro senão a separação de domínio. A separação de domínio foi como um movimento mortal em um mundo suspenso, mas teve outro efeito no jogo. 100% de penetração física e mágica. A razão pela qual Alicia Arden foi o contra-ataque mais forte a todos os chefes que adoravam ter um monte de resistências físicas ou mágicas era simples. Não havia nada no mundo que pudesse bloquear seu golpe de espada quando ela olhava para a lacuna entre as dimensões através de seus olhos da fronteira. A maneira normal de passar pela última fase era correr por 5 minutos daquele javali demoníaco, mas Alicia poderia derrotá-lo com um golpe.
Seu ataque mais forte como resultado da combinação do domínio e dos olhos da fronteira foi excepcionalmente dominado. Havia uma razão pela qual ela foi chamada de verdadeira Alicia após sua busca pelo cenário. Como esperado, uma Alicia bem nutrida. É muito melhor que 10 pessoas do que você está falando. Mais importante ainda, está tudo bem em deixar aquele monstro assim? Não vai correr de novo? Mesmo depois de ser cortado pelo movimento secreto de Alicia, o javali ainda estava vivo. Isso era natural considerando a enorme quantidade de HP que tinha. Não. Já é hora de Lady Josephine começar a trabalhar. Swish. Foi então. Assim que terminei de dizer isso, um grandioso círculo mágico apareceu no teto. O que é isso? Essa é a versão reparada do grande círculo mágico quebrado. Eu pedi a Lady Josephine que reparasse o grande círculo mágico do laboratório enquanto detenhamos o javali. Essa também era a abordagem normal para a luta do chefe em jogo. Ela terminou de consertar tão rápido. Todos pareciam surpresos com o trabalho da grande bruxa, mas ainda não era o fim. O padrão de cabelo dourado é uma habilidade forte, mas não poderá usar a runa primordial novamente por algum tempo depois que terminar. Em outras palavras, agora era a única chance de matar o javali demoníaco. Era muito raro ter a chance de matar alguém ou algo que contivesse uma runa primordial. Nós nos uniríamos contra o monstro no jogo original para derrotá-lo, mas tínhamos um mago de grau único em nossas mãos. Senhor Mari. Estou pronto. Mari começou a usar seus grandes feitiços contra o javali demoníaco que estava sendo impotentemente empurrado para baixo pelo círculo mágico de supressão. O feitiço de pura destruição de um vampiro de grau único foi excepcional. Vários membros do nosso grupo que reconheceram a intensidade de seu ataque recuaram imediatamente para as escadas com pressa. Professora Josefina. Deixo esse prédio em suas mãos. É tudo você. Caramba, uma rara profanidade saiu da boca de Lady Josephine. Depois de reunir toda a energia dentro do laboratório que veio das linhas Lei, a grande maga começou a usar seu feitiço e, adeus. Grande magia de sangue, lança carmesim pura. A lança mais forte que ela vinha construindo ao longo do tempo desceu para matar o rei da Montanha de Ferro. O pesadelo de 80 anos atrás. O assassino de heróis. Durante os últimos momentos do javali demoníaco da península de Dingley, o lanceiro não perdeu a luz primordial que saiu do corpo em ruínas do monstro, Kugung. O terreno vazio atrás do laboratório, aquele terreno árido e sem transeuntes, ecoou com o som de um mecanismo enquanto um caminho surgia do nada. Um homem estava saindo daquela passagem secreta que só deveria ser conhecida por 2 pessoas da academia. Em sua mão havia uma pedra mágica bem polida. A letra gravada nela era a runa primordial, a runa engolida pelo javali demônio que foi a causa raiz deste incidente. Runa primordial. As 8 letras que conduzem ao paraíso. Eles eram os remanescentes das eras divinas dos deuses no passado que não podiam ser quebrados por nada no mundo, mas era possível que as pedras rúnicas que serviam de concha às vezes se quebrassem. 88 anos atrás, aquela pedra rúnica foi engolida por um dos javalis da península de Dingley. Porque aconteceu de dar semi-imortalidade ao seu dono, ninguém conseguiu tirá-lo do monstro até agora. Mas hoje, o javali demônio não selado foi subjugado e a pedra rúnica em seu corpo acabou quebrando. Para onde iria a runa primordial depois de perder sua casca? A resposta foi simples. Depois de vagar pelo ar e encontrar a pedra rúnica mais próxima, ela pousaria dentro dela. E a pedra rúnica mais próxima desta vez era aquela que estava sendo segurada pelo homem que estava escondido nas proximidades. Ele finalmente alcançou seu objetivo. Foi um acontecimento alegre depois de 10 anos de trabalho árduo, que ele almejava desde que se infiltrou nesta academia seguindo o comando de seu mestre. Todos evacuaram do prédio. Ainda tem alguns monstros saindo pela entrada. Mate eles, não deixe nenhum deles sair. Todos estavam concentrados na entrada do prédio, que ficava do lado oposto do terreno vazio. O homem simplesmente teve que sair desta passagem secreta e deixar a academia e a cidade. Isso não foi muito difícil. O monstro foi derrotado com mais facilidade do que ele esperava, considerando sua fama como rei da Montanha de Ferro, mas isso fazia sentido porque estava selado há mais de 80 anos. O homem de cabelo afro saiu pelas portas abertas da passagem secreta que saía do laboratório e entrou no terreno vazio atrás do prédio. Anúncios por PubFuture e por alguma razão desconhecida,
No centro do terreno havia vestígios de uma fogueira uma cadeira de madeira que estava sendo ocupada por um homem. O homem sentado na cadeira era um calouro famoso e conhecido por todos na academia, o cavaleiro de grau 5 que ele havia enviado intencionalmente para fora da cidade durante esse período. Cercado por uma brisa fria e forte, o homem olhou para trás com um sorriso de escárnio selvagem no rosto. Corin Locke, cavaleiro da quinta série. Um irregular que derrotou a vampira de grau único Mária do Nareve, bem como o grande demônio, rei da Montanha de Ferro. Como está meu irmão mais velho Baltazar? Meu querido sobrinho Fermac? Ele cumprimentou o tão esperado súdito do rei, Fermac Daman. E que lê THE Player of THE Academy capítulo 52, toque final. Como está meu irmão mais velho Baltazar? Meu querido sobrinho Fermac? Sobrinho. Fermac provavelmente estava suspeitando que eu era um irmão marcial dele, do qual ele não sabia, mas... Você é o discípulo do discípulo renunciado do meu mestre, então isso me torna seu tio. Venha mostrar seus respeitos ao seu mais velho. Tio. Não me diga. Ele parecia ter finalmente percebido quem eu era. Isso não pode ser. Aquela mulher não deveria poder sair do palácio agora. Como ela poderia aceitar outro discípulo? Não é como se você precisasse acreditar em mim. Sua decisão depois de me ver usar a mesma habilidade de lança de seu mestre foi muito sábia. Anúncios por PubFuture e pelo conhecimento de Fermac, seu mestre deveria ser o único lanceiro que usou os 6 caminhos da lança para alcançar o vazio. Portanto, a julgar pelo que mostrei a ele, seria altamente provável que eu fosse discípulo daquele homem. Mas por que seu mestre não contou a Fermac sobre outro discípulo direto, mesmo estando aqui para uma missão que foi dada por ele? Como traidor. Ou melhor, como súdito do rei do paraíso, qual teria sido a escolha certa para Fermac Daman? Ignorar. Peça por ajuda. Ignorar era a opção mais segura. Mesmo depois de me ignorar aqui, ele ainda poderia revelar sua identidade posteriormente. Pedir ajuda foi uma escolha tola, porque um mago único era mais que suficiente para este plano. Ele nem precisou receber minha ajuda para esse plano. E se eu não tivesse o mesmo mestre que ele? E se eu fosse antagônico e se não tivesse nada a ver com eles? Em vez de correr o risco, ele decidiu me ignorar. Além disso, Fermac acrescentou uma jogada inteligente. Ele me enviou para fora da cidade usando a reavaliação de um cavaleiro de grau 5 que teve um bom desempenho contra Luniarden como desculpa. A subjugação de uma bestia espírito demoníaco de semi-grau 1 normalmente levaria 1 ou 2 semanas, no mínimo. Considerando o tempo que leva para viajar de ida e volta, eu não teria conseguido voltar antes que tudo acabasse. Enquanto isso, ele poderia criar uma confusão com o incidente do Rei da Montanha de Ferro e escapar depois que tudo acabasse. Minha identidade era algo que ela poderia perguntar ao seu mestre rei posteriormente. Ele provavelmente não esperava que eu voltasse usando uma viagem dimensional de longa distância através do marcador de Lady Josephine. O experimento da professora Dana e o incidente da Senhor Maria foram grandes acontecimentos para você, certo? Porque você estava esperando pela oportunidade certa. O incidente do chefe do primeiro arco, Maria do Nareve, foi um acidente coincidente, enquanto a eclosão do chefe do segundo arco, Rei da Montanha de Ferro, foi um plano cuidadosamente elaborado. Um dos principais requisitos da luta contra o chefe do segundo arco foram as questões sobre o direito de Eril casar como presidente, que foi desencadeada pelo incidente de Mari. Nesta iteração, foi substituída por perguntas sobre questões de segurança e proteção de Mari, mas a parte importante aqui foi a ausência do presidente Eril casar na academia. A ausência do guardião primordial que foi criado com a pedra rúnica mais forte deve ter sido a melhor oportunidade para Fermac, que esperava por isso há mais de 10 anos. Você não vai voltar com aquela runa primordial. Os olhos de Fermac se arregalaram por trás dos óculos escuros. Isso não era algo que um mero estudante deveria saber, e os únicos que sabiam disso eram seu mestre e será que Josephine? Não, isso não pode estar certo. Se os guardiões soubessem de sua existência, eles não teriam visto isso acontecer em primeiro lugar. Eu podia sentir sua confusão devido à torrente de informações indecifráveis. Um vilão normal teria dito, quem é você? E persistir no assunto, mas... eu vejo. Então você é meu inimigo, hein? Ele concluiu com aquela frase. Sim. Eu sou seu inimigo. Fermac Daman. O verdadeiro mentor deste incidente,
que levantou os selos lançados no chefe final do segundo arco, Rei da Montanha de Ferro, que mais tarde apareceria com o Rei do Paraíso como um de seus 4 atendentes. Ele era conhecido como um famoso cavaleiro de grau 1 no mundo, mas não. No mínimo, ele era um grau semi-único, assim como Lunarden, e tinha o potencial de alcançar o poder de um grau único após cumprir certas condições. Foi um passado tão distante. Na verdade, nem foi tão longe assim, porque foi há um ano antes do final da última iteração. Esse cara fez a mesma coisa da última vez e reapareceu mais tarde para matar um grande número de meus camaradas e pessoas inocentes. Tudo foi para o advento do paraíso, para aquela ambição estúpida deles. Quando o conheci no teste de classificação desta iteração, prometi a mim mesmo que o mataria sem falhar. Parece que você ficou excessivamente arrogante com todos os elogios de seus colegas. Você acha que terá uma chance contra mim? Fermac Daman foi o primeiro a se mover. Levanta-te, minha sombra. Servo das sombras. Uma clone surgiu de dentro de sua sombra e criou outra versão dele. Essa era a sua especialidade. Dobrou os ataques do usuário enquanto houvesse sombra por perto, por isso era uma habilidade maravilhosamente poderosa quando combinada com o boxe. Isso acabará em pouco tempo. Fermac fez uma declaração arrogante, mas havia uma razão pela qual eu escolhi este lugar como campo de batalha. Rachadura. Rasgar. Kajijik. O clone criado flutuou repentinamente antes de se dissipar devido à luz radiante do sol. Soilo. O contra-ataque natural aos movimentos do tipo sombra. Você já conhece a maior fraqueza da sua habilidade, certo? Pode ser óbvio, mas as habilidades do tipo sombra exigiam sombra em primeiro lugar. Assim como os feitiços atribuídos à água exigiam umidade e os feitiços atribuídos ao fogo exigiam oxigênio, tudo tinha um custo e um procedimento necessários, fosse uma especialidade ou um feitiço elementar. Fermac evitou a runa do sol que eliminava sua sombra e deu um passo para o lado. Pajik. No entanto, havia outra runa do sol naquele lugar. Ele percebeu algo depois de perceber que a sua sombra havia sido removida mais uma vez pela mesma runa. Não me diga. Você cobriu toda esta área com Soilo. Foi muito difícil, na verdade. Passei 20 dias gravando runas solares por todo este lugar. Deu muito trabalho, mas eu tinha muita mana sobrando ultimamente, sabe? Enquanto fervíamos a decocção de mandrágora, bem como quando praticávamos lança para o trabalho de grupo, até que tive que sair para o teste de classificação, eu estava praticamente morando neste pedaço de terra. Eu estava me preparando para esta batalha nesta terra habitada, que não tinha transeuntes e uma passagem secreta que levava ao porão do laboratório, antes de mais ninguém. Este foi um cenário brutal montado apenas para combater Fermac Daman. Droga, foi o que seu olhar me disse. Ele deve estar bastante irritado pelo fato de seu Shadow Servant ter sido desativado, depois de exigir tanta mana para ser ativado, por uma runa tão simples e elementar. Seu maldito covarde. Você quer dizer organizado. Eu admito que você tem perseverança, mas... Raido ele fechou a distância em um instante. 10 metros, não era uma distância muito longa, mas era uma distância que ainda exigia algum tempo para ser percorrida. Porém, o movimento supersônico de Fermac aconteceu como um flash, onde a distância entre ele e seu inimigo tornou-se menor como se fosse dobrado, e não parecia uma simples corrida. Movi minha lança para encontrar o punho rápido como um raio. Babaque. Mas a lança acabou não cortando nada. Seu corpo desapareceu como se tivesse desaparecido de vista. Ele já havia acelerado próximo ao meu corpo e estava balançando o punho ao meu lado. Sou tipo Jet Boost? 8 trigramas, corpo fugaz? Vung. Meus pés se moviam seguindo a sabedoria profunda dos 8 trigramas e deslizavam enquanto o soco de Fermac não alcançava nada. Ah! Um uso consecutivo de Raido para atacar a fraqueza. Foi um combo decente, mas direto. Ele achou que eu não seria capaz de evitar isso ou algo assim. Quarto estilo, Spinning Elven. Usando meus dedos, comecei a girar a lança. A lança girou para longe e ameaçou o boxeador. Volta completa. Com a parte inferior do corpo no mesmo lugar, Fermac abaixou as costas para se esquivar da lança. Confiando em sua visão dinâmica sobre-humana e cálculo perfeito de distância, ele evitou minha súbita cadeia de ataques com o mínimo de movimentos. Um bom equilíbrio de técnicas aprimoradas através da experiência e prática. Muito bom.
fingindo ser professor agora. Estou nisso há 10 anos. É algo que não posso evitar. Que tal você falar como um professor frívolo de novo, hein? Continue fazendo o que você tem feito. Seu pirralho arrogante. Anúncios por PubFuturo e o que quer que você tente fazer, este será o seu cemitério. Eu proclamei enquanto apontava para ele com a lança de prata cintilante. Depois de ouvir minha determinação, ele também ficou sério. Ele deve ter decidido que eu não seria um inimigo fácil. Porém, seu primeiro objetivo era sair desta cidade, pois tinha que evitar os olhares de pessoas que presumiam que ele estava morto. É uma pena que não possamos levar isso adiante. Vou me certificar de matar você na próxima vez que nos encontrarmos. Essa foi uma decisão óbvia da parte dele. Se ele estivesse realmente interessado em fugir, ninguém seria capaz de impedi-lo, incluindo o Lady Josephine, a maga dimensional. Mas eu definitivamente não iria deixar isso acontecer. Baki. Antes que ele pudesse escapar usando a runa Raido, eu declarei a ele. É um duelo. Fermac Daman. Não tenho motivos para responder ao duelo de alguém como você. Claro que você faz. Fermac Daman. Porque esse é o preceito que restringe você. Você. Fermac Daman parecia confuso ao perceber que eu sabia sobre o preceito que estava gravado em seu corpo. Ele tinha o mesmo preceito que eu em seu corpo, e a razão pela qual ele conseguiu atingir o nível de poder de um grau único foi graças ao apoio de seu preceito. Os preceitos eram os caminhos dos grandes guerreiros do paraíso das sombras, um sistema de alto risco e alta recompensa que permitia que você se tornasse muito mais forte. Eu não recuso duelos. Como ele havia gravado isso como sua restrição, recusar o duelo não era uma opção para Fermac Daman. É por isso que você veio aqui sozinho. Porque os duelos devem ser um contra um. Certo, a razão pela qual vim aqui sozinho sem trazer Lady Josephine ou outros membros do grupo era simples. Foi porque Fermac não precisava aceitar duelos quando estava em menor número. Os duelos tinham que ser imparciais, sagrados ao mesmo tempo, tinham que ser um contra um. Portanto, os únicos duelos forçados pela restrição eram lutas um contra um. Se outra pessoa se juntasse ao duelo, o preceito concederia a um mago único uma quantidade ridícula de poder para superar a situação. Mais importante ainda, Fermac Daman teria fugido imediatamente se tivesse duas ou mais pessoas como oponentes, porque sua missão era recuperar a runa primordial. Mas porque eu estava aqui sozinho, e porque ele já tinha visto a declaração da runa do duelo, ele não teve escolha senão aceitar meu duelo. Ele certamente não estaria disposto a correr o risco de ir contra a restrição, que vinha mantendo há décadas. Fermac Daman se posicionou e olhou para mim com olhos de guerreiro. Em resposta, segurei a lança de prata em minhas mãos. Nós dois nos preparamos para o duelo e seguindo as regras sagradas de um duelo, nos apresentamos. O primeiro guerreiro de Tatis Valtazar, o rei do paraíso, Fermac Daman. A primeira lança de Irindanua, a rainha do paraíso, Corin Lok. Havia apenas 10 metros entre nós. Vitória e derrota. Essa seria a única diferença entre nós dois. Backup do sistema em operação. Revendo o preceito. Primeiro preceito, dever. Não desconsiderarei o infortúnio dos bons. Relatividade, a mais. Segundo preceito, restrição. Não percebo espíritos. Suporte, 50% de dano adicional. Terceiro preceito, promessa salvarei o mundo. Fermac Daman, relatividade, a. Suporte, a mais. Aura traço, médio, 5.530 mais 5.530, mana traço, baixo, 4.170 mais 4.170, força, maior 67 mais 67 agilidade, maior 66 mais 66 vitalidade, maior 68 mais 68 aura, maior 64 mais 64 mana, maior 64 mais 64 regeneração do guerreiro tenaz toleranciador compreensão do domínio X 100% aura core, medium, armazenando 3.500 derrote Fermac Daman e dê um passo à frente para salvar o mundo. Boa sorte, herói Corin Lok. Fermac analisou racionalmente seu oponente. O inimigo era alguém que lutava contra Lunia em igualdade de condições, embora momentaneamente. Além disso, seus preceitos também não eram claros. Ele era no mínimo de grau 1 e poderia até ser considerado um grau semiúnico. Por outro lado, Corin sabia do que tratavam os preceitos de Fermac.
Pelo menos ele sabia exatamente qual era a sua restrição. Depois de algum tempo, o tumulto diminuirá e outros poderão cercá-los. Fermac teve que travar uma batalha curta e decisiva. É bastante chato, mas admito. Usarei tudo de mim para esmagar você. Fermac fez uma declaração arrogante antes de reunir mana nos dedos para escrever runas. Joás. Otala seus dedos sob as manoplas escreveram várias letras em velocidade supersônica. Guerra e morte. As duas letras do alfabeto rúnico que representavam grande poder estavam gravadas no ar. Quando ele adicionou a runa, Inus e várias outras letras no topo. Segmento do paraíso. Fortaleza das sombras. A escuridão total engoliu o chão, o terreno vazio e também o céu. Algo sombrio começou a se infiltrar no mundo real. A fortaleza cobria o sol como uma tela e não permitia que nenhuma luz penetrasse em seu interior. Esta fortaleza que tornou o terreno árido mais desolado do que nunca e o engoliu com a escuridão profunda do abismo era uma porção do paraíso sobrenatural que existia em algum lugar além da lacuna dimensional. Suílo. Runas do sol surgiram em retaliação. No entanto, depois que as sombras pesadas da enorme fortaleza entraram em contato com o solo, elas pesaram de cima para baixo com seu imenso peso, destruíram as runas esculpidas no chão e se espalharam pela escuridão sem fim. Um mundo sem sol. Um vislumbre do paraíso abandonado. A fortaleza das sombras devorou toda a luz próxima como se detestasse o sol que se recusava a iluminar seu mundo. Com suas habilidades mesquinhas, você não será capaz de remover essa sombra. Sua derrota foi decidida no momento em que esta fortaleza chegou aqui, removendo a sombra com runas solares. Foi uma ótima ideia, mas ele provavelmente não tinha ideia desse ponto de entrada no paraíso, que só havia sido permitido aos grandes guerreiros do paraíso. Que é o bestas demoníacas do reino das sombras rastejaram para dentro da fortaleza fechada. Eles enfrentaram os dois infiltrados do paraíso com hostilidade e ódio sem fim. Esta foi uma faca de dois gumes para Fermac. Essas bestas demoníacas iriam atacá-lo também. No entanto, Fermac estava confiante porque seu terceiro preceito, o juramento servirei à sombra, deu-lhe uma quantidade ridícula de poder quando dentro do paraíso. Agora, o único futuro à frente de Corin Lorca era ser feito em pedaços pelas bestas demoníacas do paraíso das sombras ou ser morto pelos seus punhos, e ainda assim, dentro do mundo coberto e isolado pelas sombras, Fermac, que estava acostumado com a escuridão por usar óculos escuros o tempo todo, viu um sorriso nos lábios de Corin. Certo. Eu sabia que você usaria isso quando estivesse com pressa. Corin vasculhou a sacola que estava com ele desde o início e tirou algo de dentro que estava coberto de sujeira. Fracasso. Kiei. Anúncios por PubFuture e a planta que parecia humana soltou um suspiro adorável. Estava irradiando ouro brilhante apesar de estar dentro do paraíso das sombras. Os lábios de Corin se curvaram com uma luz arrogante. Ele estava sorrindo. Inúmeras runas esculpidas no chão, um terreno vazio, e o triunfo oculto de Fermac que poderia anular qualquer desvantagem de localização. Não havia como Corin Lorca não esperar esse movimento dele, e foi por isso que ele tirou esse item aqui e ali. Mandrágora em ouro amarelo. Foi a erva medicinal que ele não arrancou apesar de seu efeito surpreendente, o item oculto que tinha 7 vezes mais ruído e dano mágico de uma mandrágora normal. A mandrágora dourada uivou dentro da fortaleza de sombras que havia pousado no terreno vazio. Aquela estrutura fechada, que ecoava dos sussurros mais suaves, foi preenchida com o grito de uma mandrágora. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos. Solem irmãos.